Bom, vamos falar de saúde? Bora. Ou não quer falar de saúde? Sem problema nenhum. Vamos lá, Nelson. Primeiro, tem muita coisa aqui para você, são muitas perguntas. Agradecer esse espaço para que a gente possa esclarecer a população de fato o que aconteceu. Eu fui convidado para ser secretário de saúde numa quinta-feira, logo após a eleição. O governador me chama na casa dele e me faz um convite, me faz um apelo da necessidade de ter uma pessoa com o meu perfil para poder atuar na saúde. Eu retruquei um pouco, questionei, mas governador, logo saúde, não teria nenhuma outra parte, não preciso de você na saúde por conta do seu perfil, do jeito de você trabalhar, né, do compromisso com a coisa pública, com a ética, né, de uma pessoa empreendedora. E eu, na verdade, encarei isso como desafio. Eu não fujo, Nelson, de nenhum dos momentos que eu tive na minha vida, eu fugi das minhas responsabilidades e fugi dos desafios que eu tinha pela frente. Encarei esse desafio, talvez o maior da minha vida. Administrar a saúde pública do Rio de Janeiro, a saúde do país passa por uma situação grave, um problema grave de financiamento da nossa saúde. E o grande desafio que eu tive era poder fazer os ajustes, fazer os cortes na saúde, sem ter que cortar prestação de serviço. O que significa isso? Com a queda da arrecadação que o Estado teve, eu precisava fazer corte, cortar de forma inteligente, em que a população não tivesse a ruptura no atendimento. Esse era o desafio. Então nós tínhamos previsto, né, para podermos adequarmos à realidade da arrecadação que o Estado estava tendo no ano passado, nós realizamos corte na ordem de 700 milhões de reais. Para podermos adequarmos aquilo... Corte de 700 milhões. Tudo aquilo que estava previsto para ser gasto ao longo do ano 2015, eu precisei adequar dentro da realidade que, de fato, a saúde ia receber. E qual o grande desafio da saúde? Você é obrigado a gastar 12%. Se você não gasta 12%, isso é crime de responsabilidade. E eu gastei exatamente os 12% que são obrigatórios. Só que existe uma diferença entre você gastar e você pagar. A decisão do pagamento, a disponibilidade do dinheiro em cofre para efetivar aquilo que é pago, não é da Secretaria de Saúde, é da Secretaria de Fazenda. Tanto que você pode observar em todo momento da crise, eu sempre deixei claro que a gente dependia dos repasses, dos recursos da Secretaria de Fazenda para poder realizar esses pagamentos. Aí a pessoa fala, Felipe, por que você então não cortou mais? Você tinha que se adequar num valor menor. Eu não posso gastar menos que 12%. E para gastar menos de 12%, eu estaria colocando em risco, né, o atendimento, fechar um hospital que jamais eu ia permitir. Então eu consegui, ao longo de 2015 inteiro, manter as nossas unidades funcionando até o dia 10 de dezembro. Mesmo com a crise, mesmo com a falta dos repasses, até o dia 10 de dezembro a gente conseguiu manter as nossas unidades funcionando. Chegou no dia 10 a gente deixou de fazer o pagamento dos salários dos médicos, dos enfermeiros, que precisam receber os seus salários em dia. Inclusive dos outros funcionários também, né? E aí, diante da falta do repasse para fazer o pagamento dos salários das pessoas, a gente viveu ao longo do dia 10 até o dia 24, para ser mais exato, uma grave crise que representou no fechamento das unidades aí. Agora, o importante é registrar que a minha saída ela foi no dia 31 de dezembro. Isso está dito pela imprensa, pelos relatórios, pelas visitas, né, realizadas pela imprensa nas unidades. No dia 31, todas as unidades estavam funcionando na sua plenitude. Qual era o problema? O problema era o gestor, secretário Felipe Peixoto, ou o problema era o financeiro? Porque a partir do momento que o recurso financeiro, depois da grave crise, aconteceu, esse recurso começou a chegar, mesmo que seja muito pequeno. Eu falava, eu preciso de 550 milhões para poder fechar o ano. Mas se me arrumarem 250 milhões, a gente chega até 31 de dezembro. E nem precisou disso tudo. O pouquinho que veio, que foram recursos do governo federal, que não viriam aquele mês, o que veio, a gente conseguiu fazer o pagamento. A partir do momento que a gente pagou os salários, as unidades voltaram a funcionar. Agora, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado para mim. Um grande aprendizado. Depois de passar a Secretaria de Saúde, qualquer outro lugar fica fácil.
Nós temos um orçamento lá de 6 bi. É quase 3 vezes o orçamento da Prefeitura de Niterói. Um desafio gigantesco que você lida com vida e morte. Um aprendizado muito grande, e eu tenho certeza, né, que a população, as pessoas que me conhecem, sabem do meu posicionamento, sabem da minha índole, sabem que eu passei por lá para dar o do meu melhor. E agora, por que sair no dia 31? Por que não sair no dia 1º de janeiro, dia 15 de janeiro? Por que não sair agora, no final de fevereiro? Por que não sair? Primeiro que é o seguinte, eu tenho um prazo de descompatibilização. Eu sou obrigado a sair do cargo de secretário para poder disputar uma nova eleição um período anterior, que prazo, no caso, para o legislativo é de 6 meses e para o executivo é de 4 meses. Então, esse é o prazo legal, já teria que sair. E por que, então, em vez de sair dia 31, não estiquei mais um pouco? Primeiro, existe uma questão importante, que naquele momento da crise, era fundamental mudar o ator. Quando você, por exemplo, muda o secretário, dá oportunidade aos fornecedores, em que deixou-se pagar, a Secretaria de Fazenda deixou de pagar cerca de 1 bi e 400 de dívidas de fornecedores, quando muda aquela pessoa que é responsável por cuidar e de fazer esse pagamento, o próprio fornecedor vai dar um crédito de confiança. É natural você, qualquer governante... Chamar de efeito psicológico, seria isso? Na verdade, se cria uma expectativa de que esse novo gestor vai fazer. E se dá uma trégua por parte dos fornecedores, aguardando um contato, uma relação, para saber como é que vai ser a regra do jogo. Então era fundamental para poder a saúde do Estado ganhar ali um respiro, até a economia do Estado recuperar, ter as modificações, as mudanças que estão acontecendo ao longo desses dias, essa mudança do secretário. Então isso era fundamental que acontecesse. Outra questão também que era muito importante é com relação à questão da responsabilidade financeira. Eu vou, e a democracia coloca dessa forma, ser responsável por toda a prestação de conta e todo contabilmente relativo ao exercício de 2015. Se eu fico mais um dia, 15 dias, 10 dias, um mês do 2016, eu estaria tendo que responder por todo o ano de 2006, contábil financeiramente. 2016, seria ter responsável por isso, e sendo um ano que eu não fecharia o exercício, que eu não seria o responsável em fechar as contas da Secretaria de Saúde. É uma questão técnica. É uma questão técnica. E eu acho que o mais importante de tudo é que quando eu assumi a secretaria, o governador tinha uma clareza do meu sonho, do meu interesse, né, da população de Niterói, que toda hora me conta na rua, de que eu venha novamente disputar essa eleição, de que eu seria candidato. Então, para ser candidato, eu precisava sair. Então, isso estava combinado, não existia. Muita gente fala, mas por que você não falou isso antes? Para algumas pessoas eu falei, mas eu não ia vir a público e falei, gente, olha só, dia 31 eu estou saindo. Estou indo embora, tchau, tchau. Olha como que é engraçado. Os 2 últimos comandantes da PM tiveram mandato, ficaram 1 ano. Quando anunciaram que ia sair, falavam, dia 31 eu vou sair. Porque foi combinado que ia sair. Ninguém criticou. Em algum momento a segurança pública deixou de estar em crise? A segurança passou de ter problema? E o comandante, os 2 últimos comandantes que passaram pela Polícia Militar tiveram ali um prazo de validade, ficaram durante 1 ano à frente dos seus comandos e fizeram as suas substituições ao longo desse 1 ano. E aí ninguém questionou. Não tem Ninguém colocou faixa? Aqui a questão mais é política, não tô. Na verdade, assim, eu acho que é um pouco de desespero, porque as pessoas me conhecem a minha história, e isso realmente incomoda. Então, assim, eu tenho consciência muito tranquila, de dever cumprido, de que eu cumpri minha missão, em que estava ali com o objetivo de garantir. E a gente não pode avaliar uma gestão somente ao longo de 15 dias que nós tivemos aquela crise. Temos que olhar o ano todo, porque essa crise que estourou dia 10 de dezembro começou a estourar lá em março. E a gente conseguiu equacionar, conseguiu resolver e fomos levando e tivemos durante 15 dias e com minha saída estava resolvida. Né? Não vou falar 100% resolvida porque essa crise vai continuar, mas assim, as unidades voltaram a funcionar. Sem dúvida nenhuma, a saúde é um grande desafio. A população, no momento de crise econômica, eu me lembro de uma palestra que eu assisti do José Serra, que é economista, foi ministro da Saúde, hoje ele é senador. Ele falou o seguinte, numa crise econômica que o país vive, a área mais atingida é a saúde. Por quê?
Porque com o desemprego, por exemplo, aqui do Comperj, as demissões que tiveram no Comperj, vocês não têm ideia como a nossa rede, como o Alberto Torres, como o Azevedo Lima, né? Como, por exemplo, outras unidades, as nossas UPAs, como elas foram sobrecarregadas. Por quê? Porque a população, ela tem um plano de saúde que a empresa oferece. No caso aqui, a NetNet oferece a 1.000 para os seus funcionários. Com a crise, ao fazer um processo de demissão, que a empresa muitas das vezes tem que fazer para continuar existindo, ou muitas das vezes a empresa quebra, esse empregado ele é demitido. Então ele tinha acesso à saúde privada, passa a ter e a buscar a saúde pública. Então existe uma sobrecarga. Então, quando você tem uma crise econômica, quem mais sofre é a população, sem dúvida nenhuma. Sim. E a saúde, com certeza, é a área mais atingida. Então, no momento de crise, é um grande desafio. Mas, assim, a gente trabalhou muito, né? A gente se dedicou 24 horas por dia. O Marquinho estava do meu lado lá, o João Gustavo me acompanhava e via que não tinha hora, não tinha dia. Eu não chegava em casa antes de meia-noite todos os dias. Então, foi um ano de muito sacrifício pessoal, de muita dedicação, porque realmente a população sofre muito no sistema público de saúde, e eu tenho certeza que a gente deixou na nossa marca, na nossa forma de agir, e tenho certeza que o novo secretário tem todas as condições, por várias ações que nós fizemos, e algumas que a gente não conseguiu fazer, mas que a gente alertou a ele da necessidade de estar fazendo, e ele está fazendo, em que a coisa vai melhorando ao longo desse ano, mas a gente só vê uma perspectiva de melhora a partir do momento que a economia se estabilizar, que os recursos que forem arrecadados sejam garantidos, que sejam enviados para a saúde pública. João, tem mais alguma pergunta para o Felipe? Não, antes de perguntar ele, eu queria colocar que eu tive o prazer de ser vereador com o Felipe em Niterói. Fizemos até, nos 2 primeiros anos, era oposição a ele, ao PDT, e sempre o admirei pelo trabalho e pelo carinho que ele tem pela cidade de Niterói. Como secretário aqui em Niterói, como vereador, a luta incansável que ele tinha na Câmara. E quando as pessoas falam, mas a saúde passou. E ele aqui explicou muito bem os fatos que aconteceu. E agora nós temos que olhar para frente. Agora, Felipe, qual é a expectativa sua para a saúde de Niterói, no caso você seja prefeito dessa cidade? João, acho que é importante registrar que uma coisa que me impressionou muito, e a gente observava isso, eu tive essa visão de fora, né? Acho que isso é interessante, porque a gente observa que a nossa cidade tem problemas graves da saúde pública. Apesar de ter uma rede de atenção básica muito grande, fruto de um projeto idealizado pelo Gilson Cantarino, de trazer o médico de família, de ter atenção básica, cobertura de atenção básica, ela hoje não é resolutiva, ela não consegue atender as demandas da população, porque ela não consegue, por exemplo, de uma pessoa chegar, levar um filho para poder ser atendido no médico de família, precisar de fazer um exame, esse exame ele não chega, demora 3, 4, 5 meses e vai bater na porta da UPA, porque ele sabe que vai chegar na UPA, vai fazer o exame, vai ter o resultado, ainda vai sair com o remédio. Então, assim, eu acho que precisa dar resolutividade ao programa Saúde da Família. A gente precisa modernizar esse programa. A gente precisa permitir que a população chegue lá, consiga ter o atendimento e consiga resolver o seu problema com o exame, com o medicamento. Ele não pode ficar ali, ficar esperando, porque ele vai acabar procurando o hospital, procurando a UPA.